tudo sobre registro de imóveis em 2023. Fala, turminha, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um conteúdo exclusivo. Hoje a gente elencou as principais dúvidas que ficaram, porque afinal de contas, o registro de imóvel geralmente aparece na vida de uma pessoa na hora de transferir um imóvel quando está vendendo, na hora de transferir na hora que está comprando, na hora de fazer um financiamento, um empréstimo, não importa. Tudo que envolva um imóvel vai passar por um processo de registro de imóveis. E as pessoas têm muitas dúvidas em diferenciar tipos de documentos, qual é o checklist que eu preciso apresentar para que o processo seja fluido, em relação aos custos que são cobrados, está certo ou não está? Então eu vou esclarecer as principais dúvidas nesse vídeo e fique até o final, porque eu vou ensinar vocês a calcular e conferir se os valores que o registro de imóvel está te cobrando está correto, tá? Vou fazer ao vivo e a cores aqui no meu computador. E por que isso é importante? Porque aqui na SejaBest, milhares de clientes já economizaram uma baita de uma grana porque acharam um erro na hora da cobrança. Então tem que ficar atento para economizar dinheiro. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Gaspar aqui da SejaBest, trazendo mais esse conteúdo produzido com muito carinho para você. Então já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber nossos vídeos maravilhosos, tá sempre bem informado sobre o mercado financeiro, de crédito, finanças pessoais e tudo mais. E se você gosta de outros canais, @SejaBest, @GasparMota lá no Instagram. Estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, e se você gosta de conteúdos exclusivos, acessar nossos materiais de apoio, nossas planilhas e tudo mais para quem já acompanha nosso canal, temos nosso canal exclusivo do Telegram. Então venha comigo para esse vídeo top. Bom, turminha, aí começando com uma explicação concisa sobre o que é um registro de imóvel, as pessoas confundem porque chega um momento que você vai ter que comprar um imóvel, vender, como eu falei, né, fazer uma operação de crédito, e aí as pessoas não sabem, né, onde eu levo a documentação, como que eu consigo os documentos do meu imóvel, é qualquer registro. Algumas pessoas confundem, vão lá no tabelionato de notas e protestos e a pessoa manda lá ir pro registro e ficam perdidas. Então, já para dar na lata para vocês, pessoal, quando a gente falar de cartório, tá, existem 3 tipos de cartório. O cartório de registro civil, que cuida de questões das pessoas. Certidão de nascimento, casamento, divórcio, esse tipo de documentação, na hora de fazer lá a sua união estável, etc. Então, eles cuidam disso, né? Depois, a gente vai ter o tabelionato de notas e protestos. Aí, como a gente falou, né? Tabelionato porque ele vai produzir documentos que dão fé pública. Vai fazer uma escritura de compra e venda, ou um contrato que você quer fazer, uma procuração, todo esse tipo de documento. E também assinatura e reconhecimento de firma por autenticidade, por semelhança e tudo mais. E também serve para protestos, fazer cobrança, entrar com notificações de cobranças extrajudiciais e etc. Então, ele tem essa função. E tirando esses 2 tipos de cartório, temos um terceiro, que é o cartório do registro de imóveis. Aí esse cuida dos imóveis e toda a parte de documentação, transferências relativas a imóveis. Agora, o que é interessante saber? Muitas vezes as pessoas numa cidade vão ter vários tabelionatos de notas e protestos e ela pode escolher o que melhor atende ela. Já o registro de imóvel, galera, aqui já é uma questão bem importante. Não é qualquer um. Você tem que ir no registro de imóvel competente da região daquele imóvel quando tem mais de um na sua cidade. Porque as pessoas confundem. Uma cidade, quando ela é muito grande, muitas vezes ela vai crescendo, vão sendo abertos mais de um registro. Muitas vezes a pessoa vai vender um imóvel, não sabe nada, já faz tempo que fez a documentação, transferiu, e aí a pessoa vai comprar e fala o seguinte, ou Biva, é uma matrícula do seu imóvel. E aí ela não sabe por onde começar. Ela vai no registro de imóvel errado, da região errada. Então é importante também saber, mas Gaspar, eu não sei, eu não achei uma matrícula, eu não sei qual é o registro do meu imóvel. Pessoal, vocês podem se dirigir a um registro, dando o endereço do imóvel, ele vai dizer, esse imóvel corresponde aqui ao nosso registro ou não, ele corresponde ao registro de número tal, você pode entrar em contato com eles, você vai conseguir uma matrícula. Então eles vão te orientar. Mas aqui só pra gente entender então, registro de imóvel é o cartório responsável pelos imóveis. Tendo isso em vista, galera, agora começa uma segunda discussão, uma dúvida muito grande que eu vi lá nos comentários. As pessoas confundirem a diferença quando você pergunta. Você tem a documentação do imóvel? Tenho sim, eu tenho aqui a escritura. E a pessoa entende que a escritura é o documento único em relação ao imóvel. E ele não é. Uma escritura, galera, só para a gente poder já também dar essa explicação, nada mais é que um contrato. Então eu faço um contrato para comprar um imóvel, eu transformo na escritura, por quê? Porque isso transforma num contrato de fé pública feito no tabelionato. Por quê? Se eu faço um contrato particular, uma promessa de compra e venda, por exemplo, eu vendi um imóvel para o Alan e é um contrato particular, não foi feito no tabelionato, eu botei na gaveta, só eu e o Alan sabemos. Se um de nós falecer, sumir do mapa, ninguém mais sabe. E aí, se o Alan, por exemplo, é o proprietário do imóvel, o Gaspar sumiu, não exerce o direito dele, o Alan pode vender para outro, pode alienar, porque só eu e ele sabemos disso, né? Legalmente, ele não exerceu o seu direito real.
Então isso é muito importante. Então, escritura é um contrato de fé pública. Por que eu estou falando da escritura? Porque as pessoas confundem, muitas vezes precisa ver a matrícula. Porque você pode ter uma escritura, mas quem garante então que mesmo tendo a escritura, esse imóvel já não foi passado para você e já foi vendido para um terceiro? Então a matrícula é o documento oficial do imóvel, como se fosse um RG do imóvel, e fica todo o histórico. Então uma escritura não é o documento definitivo de um imóvel. O documento definitivo do imóvel é a matrícula e na matrícula vai constar quem é o real proprietário, e isso é muito importante. Então já para explicar para vocês a diferença, galera, matrícula é o documento do imóvel e lá tem todo o histórico. Escritura é um contrato, beleza? Agora, por que a escritura é muito utilizada? Porque na hora de comprar, para pegar lá, emitir o ITBI e botar lá na matrícula para o meu nome, aí geralmente as pessoas usam como instrumento principal a escritura. E aí, além da escritura, vão ter outros tipos de contrato. Quando você faz um financiamento imobiliário, o próprio contrato do banco tem força de escritura. Você leva o contrato do banco no registro de imóvel para transferir para o seu nome, alienar para o banco e liberar o dinheiro. Mas antes da gente finalizar, pessoal, também uma dúvida muito grande das pessoas, quando você estiver diante de uma matrícula, o que você deve analisar? Primeiro de tudo, descrição do imóvel, e uma dúvida muito grande das pessoas é a diferença entre averbação e registro. O que significa isso? Registro é tudo e qualquer movimentação que altere a propriedade. Então, por exemplo, numa escritura de compra e venda, onde eu vendo o imóvel para o Alan, vai ser feito um registro dessa transferência. Uma averbação é, uma vez que eu vendi para o Alan se casou, ele pode averbar o seu casamento. Ou, por exemplo, eu vendi um terreno para o Alan e o Alan vai construir uma casa. Então, esse imóvel vai estar irregular até que o Alan dê entrada no habite-se com toda a documentação e averbe a construção do imóvel. Então, você consegue olhar no histórico esse tipo de situação na matrícula e isso vai ser um guia muito interessante para vocês. Bom, turminha, agora que a gente entendeu, né, que existe uma diferença entre registros, cada registro cuida do imóvel, entendemos a diferença de escritura, matrícula e quando você vai precisar efetivamente usar um cartório, quais são os momentos que você vai precisar levar um documento e usar um registro de imóvel, galera? Na hora de comprar um imóvel para transferir para o seu nome, na hora de vender um imóvel, transferindo para alguém vai ter que assinar e participar desse processo, quando você faz um financiamento imobiliário ou quando você faz uma operação de empréstimo, porque todas essas vão precisar passar pelo registro para serem concluídas. Exemplo, na transferência do imóvel você vai fazer a escritura, vai pagar o ITBI, o Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel, levar no registro para ser transferido. Quando vendido o imóvel, da mesma maneira. Quando eu faço um financiamento, eu vou recolher todos os impostos, vou levar os documentos do banco, procurações do banco e vou transferir para o meu nome. Quando eu faço uma operação de crédito, que o imóvel já é meu, eu vou fazer uma averbação alienando lá para o banco através de uma cédula de crédito, que é o contrato do empréstimo, por exemplo. Então, vão ser vários momentos distintos que você vai precisar. Agora, dica de ouro para vocês, galera. Sempre que você for utilizar o registro de imóvel, vai ter uma documentação padrão que você deve estar atento. E sempre legal, antes de levar uma documentação qualquer, você se certifique com o registro de imóvel qual a lista de documentos necessárias para fazer aquele ato que você vai estar fazendo. Mas eu dou sempre um exemplo prático para vocês, galera. Quando você for fazer uma transferência, uma venda do imóvel, leve a cópia do contrato, da escritura, cópia de pagamento de ITBI, cópia dos documentos das partes, do comprador, do vendedor, certidão de débitos do condomínio quando o imóvel está dentro de um regime de condomínio, certidão negativa de débito de IPTU, certidão negativa da receita das partes também e registro civil de todo mundo. E se for uma empresa, leva a cópia do contrato social ou a certidão simplificada da junta comercial atualizada. Esses geralmente são os documentos primordiais para se fazer uma operação dessa. Quando você for fazer em relação a uma operação bancária, de financiamento ou de crédito, você levar todas as cópias dos contratos do empréstimo ou do financiamento e a procuração de quem assinou pelo banco. Por que é muito importante você levar todo um documento e um checklist? Galera, por legislação, o registro de imóvel tem 15 dias para conferir a documentação e 15 dias para registrar. Se você erra na documentação, às vezes vão levar 15 dias para dizer que você errou, vão te passar uma lista de documentos, você vai perder alguns dias atrás, para depois levar de novo, mais 15 dias para conferir e pode entrar num loop infinito, né? E daqui a pouco ficar 2, 3 meses no cartório. Então, por isso que é muito importante reunir toda a documentação necessária para levar para o cartório. Bom, turminha, agora chegamos, na minha visão aqui, na parte mais importante deste vídeo, e a gente percebe aí que muitas pessoas reclamam dos custos do cartório, acham um absurdo, acham que está sendo cobrado errado, a mais, não sabem se tem um padrão. Então aqui foi algo que a gente demorou anos para aprender e hoje a gente acaba ajudando muitos clientes e sim, galera, de fato, acontecem muitos erros.
né? Então muitas vezes as pessoas lá poderiam estar pagando um valor muito maior. Tem cartórios, claro, registro de imóvel que devolvem o valor, outros cobram menos, vão cobrar mais, então existe aí muitas situações porque é calculado na hora. Mas para você ter uma noção se está sendo cobrado de forma coerente e correta, eu vou dar um macete para vocês. Primeiro de tudo, para vocês saberem, tá, galera? Por mais que o registro de imóvel é na cidade do imóvel, eles respondem ao Estado. Então todo o Estado vai ter a sua tabela de emolumentos. Emolumentos são as taxas cobradas pelo cartório para prestar esses serviços de transferência, emissão de matrícula, etc. Então existe um padrão dentro de cada Estado. E aí eu fiz um exemplo rápido porque hoje já está aí nas boas práticas dos registros de imóveis ter isso visível lá no site do registro. Então eu vou fazer dois exemplos. Peguei aqui um cartório, vou pegar um em São Paulo, peguei aqui São José dos Campos, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? São José dos Campos, e vamos pegar um aqui de Balneário Camboriú, onde fica a nossa sede da Seja Best. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então você entrando aqui no site do registro de imóvel, tá? Você vai buscar geralmente aqui em serviços, tá? E aí você vai ter lá dentro da opção de serviços, registro de imóveis, geralmente, ou vai estar direto lá, vai ter aqui, ó, a tabela de custas e emolumentos. Você vai abrir aqui a tabela de custas e emolumentos, vai poder baixar a tabela de custos e emolumentos do registro, e aqui vai ter uma tabela com todos os custos, vamos abrir ela aqui para vocês verem, ó, todos os custos referente aos serviços prestados pelos cartórios. Perceba que aqui é uma tabela, ó, quer ver, ó, tabela dos ofícios de registro de imóvel de São Paulo, ok? E aí, galera, o que acontece? Ó, aqui vão ter uma tabelinha, inclusive São Paulo, ela pode ser um valor bem grande de acordo com o valor do imóvel. Um exemplo, ó, registro com valor declarado. Exemplo que eu falei, eu faço uma escritura vendendo imóvel para o Alan. Vamos supor que eu estou vendendo um imóvel para o Alan de 600 mil reais. Então, eu vou entender que na faixa de valores de 340 mil de imóvel a 680, eu pagaria o total de 2.700 reais de emolumentos. Vamos supor que fosse desses 600 mil um apartamento, então eu teria 2 vagas de garagem. O imóvel, quando tem garagem, ele pode ser uma matrícula separada. Cada garagem vai ter a sua matrícula. E vamos supor que cada vaga vale ali na faixa de valor de 40 mil. Então eu pagaria aqui na faixa de 34 a 102, mais 1.300 por vaga. Gaspar, então eu gastaria uns 5 mil reais se eu fosse vender um imóvel que tivesse as vagas? Seria isso. E aí, adicional a isso, também teria aqui outra situação. Mas e se eu fizer uma averbação, por exemplo, é um financiamento, então eu estou transferindo e ainda tem alienação para o banco. Você pagaria mais a alíquota de R$830 por conta da alienação da cédula do banco, lá o contrato do financiamento e mais das vagas de garagem. E é assim mesmo que funciona. Aqui eu tô dando exemplo mais caro, né, de um apartamento, mas vamos supor que fosse uma casa. Então eu pagaria 2.700 mais 800, 3.000 reais para fazer a transferência com financiamento imobiliário. E também, galera, para outros serviços, né, de doação, abertura de matrícula, enfim, né, valor declarado, tem todo e qualquer situação que vai ser feita e efetivada, tem aqui os valores bonitinhos. Da mesma maneira, para não dizer que eu fiz um só, vou fazer aqui de Balneário o mesmo processo. Abro aqui, venho em serviços, a gente vai procurar aqui, ó, tabela de emolumento. Vocês vão perceber que a tabela aqui, ó, do Tribunal do Estado de Justiça do Estado de Santa Catarina, da mesma maneira, vai ter uma tabelinha, ó. Ah, escritura com valor econômico, já tem uma nomenclatura um pouco mais simples. Ó, por exemplo, aqui em Santa Catarina, diferente do estado de São Paulo, que vai até, acho que 200 milhões, se não me engano, imóvel, aqui acima de 198 mil já é teto. Então, se é 600, 1 milhão, 2 milhões, não importa. Tem um teto, né? E acima desse teto é um valor fixo. Depois também vai ter partilha de bens, isso ou aquilo, cancelamento sem valor, protocolo de retirada, tem tudo aqui, averbação com valor, registro com valor econômico e assim por diante. Então vocês vão perceber que não importa onde você esteja, você consegue ter acesso a essa tabela do Estado e aí conferir. Porque pegamos esses dias um erro de um cliente nosso, aonde ele estava comprando um imóvel com financiamento e tinha que ser feito cancelamento porque tinha um interveniente quitante, quitando uma outra operação, tinha que ser cancelado da matrícula. E o cartório estava cobrando como se fosse com valor, então um cancelamento com valor econômico. Mas quando você faz um cancelamento, ele não tem valor, só está cancelando, você já pagou quando você teve que fazer a declaração lá atrás que tinha um valor econômico. Então estava cobrando lá quase 2 mil reais a mais e não precisava. E aí quando ele falou, pô, tá certo, ele falou, eu consegui lá as guias, deu 7, 8 mil, nós batemos, já tendo experiência, né? Não, mas, cara, tá muito caro, deixa eu ver. E aí não era, na verdade, aquilo que eles estavam cobrando 2 mil era para ser tipo 89 reais. Então por isso que é importante ter isso em mente para poder nunca pagar nada mais do que se deve. Bom, também agora falando especificamente das operações de crédito, financiamento e tudo mais em relação a esses custos,
Primeira dica legal, você pode incluir isso na operação. Sendo financiamento, tem opção para isso, nos vídeos de financiamento a gente fala sobre isso, é só vocês procurarem aqui no canal. E se você for fazer uma operação de crédito com garantia de imóvel, você também pode. E uma outra dica legal é que para a primeira aquisição de imóvel, através de financiamento, você tem um desconto de até 50% nas tarifas, tanto de TBI, que é o Imposto sobre Transmissão do Bem Imóvel, quanto aqui do cartório, tá? Você pode ter um desconto destes emolumentos cortados pela metade. Bom, turminha, espero ter explicado tudo para vocês a respeito de registro de imóveis, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários se já pegou erro, o que você achou, se você sabia de tudo isso. Tá vendo como tem N detalhes, N situações burocráticas no meio de um processo de financiamento de um crédito, e é para isso que a gente existe, né? Os nossos clientes não se preocupam com isso. Quando vão fazer uma operação como essa, toda essa etapa de documentos de cartório, averbação, alienação, pendência, a gente acaba assessorando o cliente de ponta a ponta. Então, para você que pensa em fazer um financiamento ou um crédito com garantia de imóvel, vamos deixar nossos links úteis, que o nosso time vai estar à disposição para te ajudar nesse momento tão importante que é fazer uma operação como essa e fugir dessa burocracia toda. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e seja best você também.